uma boa tarde a todos. Eu começo aqui falando um pouquinho que a substituição aí de última hora que tivemos no time, o Cláudio Tangari, nosso assessor de inovação aqui do Senac, teve que se ausentar por um motivo de força maior, e aí venho aqui em primeira mão dar uma notícia que eu não sei se alguém já sabe, já viu aí nos últimos noticiários que o Rio de Janeiro foi anunciado agora como sediador do próximo Web Summit, que acontecerá no ano que vem, e o Sistema FEComércio e o Senac estão como garantidores aí para trazer esse grande evento, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação, né, do mundo, para o Brasil, né, e para o Rio de Janeiro, para o nosso Rio de Janeiro, e por isso a nossa diretoria está toda reunida agora para pensar nesses desdobramentos depois dessa grande anúncio que foi feito hoje de manhã pelo prefeito Eduardo Paes, junto com o nosso presidente Antônio Florencio Queiroz, e aí por isso eu aqui, Renata Gobert, gerente de inovação do Senac, vim integrar esse time de Renatos, né, porque é o painel dos Renatos, e fazendo essa substituição aí, eu espero fazer a altura do Cláudio, né? Eu vou começar pedindo para cada um se apresentar rapidamente. Renata, por favor, fala um pouquinho sobre você. Oh, que prazer estar aqui, que notícia maravilhosa. Nada melhor do que para falar de ecossistema, a gente ter um evento desse, né? Aqui e poder juntar as pessoas daqui. Bom, eu sou Renata Aranha, eu sou professora associada da UERJ, tenho uma trajetória toda acadêmica, mas uma trajetória também no empreendedorismo. Uma trajetória na educação em saúde, uma trajetória como médica, e é bom ter esses diversos pontos, né, do professor, do empreendedor, do pesquisador, e poder agora estar aqui com vocês, olhando e contribuindo aí para a gente fazer diferença juntando esses pontos do ecossistema. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Renata. Isso mesmo, na verdade, essa notícia da vinda do Web Summit para o setor de saúde é também uma ótima notícia, porque a gente aqui no Senac tem um dos setores que a gente tem priorizado é a área de saúde, trazendo tecnologias novas para vários projetos que a gente está seguindo aqui na área, inclusive esse que a gente está fazendo pré-lançamento hoje, né? E um dos nossos parceiros nesse projeto é o Sebrae. Convido o Renato, por favor, se apresenta rapidamente para a gente começar, por favor. Queria agradecer primeiramente o convite, Renata, convite do nosso presidente Antônio Florencio Queiroz. Um grande abraço a ele, um abraço ao Cláudio Tangari, a você e toda a sua equipe de estar desenvolvendo esse projeto de saúde aqui no Rio de Janeiro, em parceria com o Sebrae. É um setor que ele é o sétimo setor que mais emprega aqui no nosso estado, e eu digo que é um setor portador de futuro. Eu sou mestre na área de tecnologia, tenho uma formação original em engenharia mecânica e engenharia de produção, e pós-graduação na área de administração e economia. E sou especialista em empreendedorismo e desenvolvimento local, que é o que a gente vai debater aí, a questão do ecossistema de saúde, o quanto as pequenas empresas, os profissionais podem tirar proveito de oportunidades, de postos de trabalho e renda nesse importante setor que cada vez mais, com a nossa longevidade, né, nós estamos vivendo mais, as pessoas querem ter mais qualidade de vida, querem envelhecer com qualidade de vida, então é um setor exatamente promissor de futuro e que necessita muito de inovação, né? Perfeito, Renato. A gente está exatamente fazendo esse pré-lançamento do projeto Ecossistema Saúde, que é um projeto que o Senac está trazendo o Sebrae, a Iniciativa FIS como os primeiros parceiros, mas a ideia é que a gente, para ter um ecossistema sadio, né, para entregar uma saúde de qualidade para a nossa sociedade, a gente está fazendo esse mapeamento de todos os atores que estão dentro desse ecossistema e todas as conexões que unem esses atores e como é que a gente consegue identificar formas de fazer esse setor funcione de forma mais eficiente,
de tecnologia, inovação, outras formas, né, de redes, de conexões, de networking, provendo conhecimento, né, o Senac na nossa vertente aqui de conhecimento voltado para a profissionalização, né, para a qualificação profissional, o Sebrae na vertente deles olhando para os negócios, né, pequenos negócios, médios negócios, os negócios de vários tamanhos, e a capacitação para os gestores desses negócios de saúde, né, e a Renata aqui representando o setor, né, além da visão de empreendedora que ela tem, também representando a parte técnica do setor, da entrega, né, dos profissionais que entregam essa saúde e o olhar de qualidade de vida também, né? Então a gente faz esse olhar do ecossistema mais amplo, não só em relação ao cuidado da doença, o tratamento da doença, mas também a prevenção e a qualidade de vida como sendo esse grande ecossistema. Nesse pré-lançamento, então, a gente tem o intuito de começar a mapear quem são as pessoas que montam esse ecossistema, né, que estão ali desde dos profissionais de saúde, ali a gente tem os negócios da saúde, a gente tem as lideranças, a gente tem o governo, a gente tem todo esse macro ecossistema e a gente começar a identificar os atores, né, desse ecossistema e fazer as conexões. E aí a partir desse conceito de ecossistema a gente consegue realmente identificar formas de cada parceiro poder atuar para melhorar a entrega da saúde para a sociedade. E aí eu venho aqui com uma pergunta para a Renata, né, para entender um pouquinho como que esse ecossistema funcionando de uma forma assim mais sadia, você acredita que isso vai fazer com que o setor seja alavancado? Como é que você acha que essa atuação, né, integrada de ecossistema vai afetar no setor, impactar o nosso setor de saúde? Esse é para o Renato, né? Não, para você, Renata. Ih, ó a confusão dos Renatos. Para Então você, tá. Renata. Comecei. Não, tá bom. Você tinha falado nessa questão de, primeiro, se o setor é funcional, né? É saudável, né? Você tinha me colocado isso como uma questão. E eu acho que essa é a primeira questão. A gente sempre pode olhar para o ecossistema de saúde e eu acho que a primeira coisa que a gente tem é um ecossistema de saúde extremamente rico em diversidade, né? Se a gente olhar mesmo para a flora, né? Para o que a gente tem ali no sentido da diversidade que a gente tem. Então, a gente tem, para a gente falar, ao invés de classificar como disfuncional ou funcional, a gente tem um ecossistema riquíssimo, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que vale a pena. E a gente olhando o ecossistema como uma pessoa, e aí eu até nem me apresentei como doutora em saúde pública, porque eu estou aqui como uma visão médica, eu acho que a gente pode olhar esse ecossistema como uma pessoa. Como uma visão médica, a gente pode olhar essa pessoa tendo cada pedaço, cada órgão, na verdade, sendo um pedaço desse ecossistema, né? Onde está o paciente dentro do ecossistema? Ele é o centro, né? Está claro que o paciente é o centro. Ele é o quê? Ele é o cérebro onde a gente vai ter análise dos dados e a decisão passa por ele. Então, a gente tem hospitais, farmacêutica, todos estão produzindo, né, produtos, né, e coisas onde o paciente vai usar, né, vai ter acesso, mas os dados vão ser deste paciente e ele passa a ter as decisões, né? Porque a gente hoje, acho que uma grande questão são esses dados produzidos e a tomada de decisão. Então, imaginando assim, o que a gente vê nesses sistemas, né, é que eu acho que cada órgão desse tem um sistema imunológico superativado, onde a gente tem defesas em cada um desses pontos muito fortes, né? Porque a microcélula, quando cada um mergulha só na sua microcélula, vê só dentro da sua própria estrutura, não olha o ecossistema como um todo. Então, mapeamento é o primeiro ponto que a gente faz quando a gente estuda medicina, é olhar a anatomia, onde fica cada coisa. E depois a gente vai ver qual é a relação entre elas. É a fisiologia, né? Como é que elas se comunicam, né? E a fisiologia é no estado normal, ideal, no ambiente normal.
É claro que a gente está vindo de uma carga de estresse onde, seja uma pessoa doente, a gente solicita demais uma sobrecarga do nosso corpo, assim como a gente viu o Covid, uma sobrecarga extrema do sistema, do serviço de saúde. Então, sim, entope, né, artéria, entope serviço, um gargalo, né, a gente está vendo o CISREG, nosso sistema, onde indica as cirurgias, não dá conta, as filas são imensas. Então, como é que a gente faz essas proteínas carreadoras das informações, né, fazendo paralelo, melhorarem, né? Como é que a gente faz isso melhorar, né? E aí eu acho que são essas alavancas, né? Voltando então um pouquinho para o que você colocou, essas são as alavancas. Na hora que a gente entende onde está cada um desses órgãos, o que é o papel de cada um, e a gente consegue alinhar para que esse funcionamento vá para o saudável, para que eles funcionem com o mesmo objetivo de manter o corpo saudável, né, que é o sistema, que é um recurso que é finito para todos, né? Não adianta ficar falando, mas metade do cérebro fala emoção e metade é razão. Ok, mas ele é um só para o corpo funcionar. Então, o público e o privado, né, eles precisam ter um trabalho conjunto de alguma forma. Então, eu acho que a gente precisa, sim, mapear e trabalhar alavancas conjuntas para um objetivo único, que é a saúde individual e coletiva. Tá? Então, assim, só de uma forma geral aí para abrir a discussão. Eu adorei essa analogia, gente, do corpo. Uma analogia muito, faz todo sentido com a saúde. E aí eu vou perguntar para o Renato, o que os negócios da saúde são o quê? São o fígado? Que órgão compõe aí esses negócios, esses empresários da saúde? Não, estou brincando, eu queria entender do Renato, né, olhando para a parte dos negócios, dos empresários, né, da saúde, qual é que é a importância da gente identificar não só quem são esses atores dentro do ecossistema de negócios da saúde, mas como é que eles se conectam com esses outros órgãos aí, como a Renata colocou, né, com as lideranças, com os profissionais, como é que eles se conectam e o que você vê aí no cenário hoje? A abordagem é parecida com o sistema biológico, como foi mencionado pela Renata anteriormente, mas nesse caso é o sistema produtivo, o sistema de serviço de comércio. E aí você tem vários órgãos que são os atores que fazem parte desse sistema. O sistema tem que funcionar, não adianta um órgão, um ator ser bem sucedido. E aí quem são esses atores do ecossistema? Principalmente o setor privado. É quem vai gerar economia, emprego e renda. E também, juntamente, os seus colaboradores, os profissionais do setor de saúde. Esses são os essenciais, os fundamentais. Mas temos também, que estão tão importante quanto, o governo, o pessoal da área pública e também o pessoal da academia, da universidade, da pesquisa, da formação. Então, se a gente conseguir ter todos esses atores convivendo em conjunto, como um ecossistema produtivo e de inovação, a gente vai ter um grande resultado desse sistema produtivo. E exatamente esse programa do Senai com o Sebrae está pregando. Isso faz com que a economia rode e que você gere cada vez mais riqueza a todos esses atores envolvidos, cada um na sua função. O governo fazendo a parte dele, arrecadando, obviamente, parte de impostos e oferecendo um sistema de saúde condizente, o setor privado oferecendo uma saúde de primeiro mundo e com um custo acessível, a universidade formando pessoas e fazendo pesquisas e inovações que vão melhorar, sim, a qualidade de vida da população. O importante é que, no final, a população usufrua desse ecossistema da saúde. Perfeito. Aí eu vou falar agora um pouquinho sobre da primeira etapa do projeto, né, que é exatamente essa identificação desses atores, até para a gente poder aprofundar, fazer algumas entrevistas e escutas. É uma forma de trabalho que a gente tem feito muito aqui na área de inovação do Senac. A gente tem construído muitas soluções, sempre ouvindo primeiro o público, ouvindo o setor, ouvindo o mercado em questão, para aí sim a gente construir soluções mais aderentes, para a gente poder
preencher ali gargalos que sejam identificados durante essas escutas, né? Então, a primeira fase desse projeto é exatamente a gente construir essa grande plataforma e essa grande rede de atores, e depois a gente ir entendendo quais são as dores de cada um desses atores e como é que a gente, a Senac, como que o Sebrae, como que outros poderiam contribuir para diminuir esses gargalos, né, para poder fazer com que tudo isso funcione como a gente falou agora, que o sistema esteja realmente todo funcional, né? Como o corpo esteja saudável, né? O corpo desse grande ecossistema. Eu adorei a analogia, foi maravilhoso. Então, a gente está, nesse primeiro momento, fazendo esse mapeamento para depois chamar esses parceiros, esses atores, para escutas, entrevistas. Então, todo mundo que quiser se cadastrar, né, nesse projeto, a gente vai disponibilizar depois um QR Code para vocês poderem preencher esse formulário, como é que vocês já atuam no ecossistema e como é que vocês podem trazer insumos para a gente de quais são as dores principais e também participar desses encontros que a gente vai ter, né? Aí eu queria falar um pouquinho agora com a Renata novamente, né? Falando sobre essa questão desse olhar dela dentro da área, o que ela já vê como dores, o que ela já pode trazer como insumo aí para esse primeiro momento do projeto que a gente vai ter, dessas dores maiores, essas questões que você já entende, né, que existam. Tá muda ainda. Acho que tem algumas questões centrais que são mapeadas, né? Assim, e são muito importantes, e justamente essa junção que vai conseguir achar um caminho. Então, a questão da eficiência, ineficiência, né, e gasto que hoje a gente encontra, né? Uma das coisas que a gente precisa abordar é a proteção dos dados, né? A lei de proteção de dados, porque a gente gerenciar esses dados fragmentados, sem interoperabilidade, né? Cada lugar, e as pessoas sem seus dados, eu acho que isso é um ponto principal. Como é que as pessoas ficam donas dos seus dados, né? Assim, e das suas decisões? Isso é primário, e não fica repetindo exames com dados, esse desperdício. A gente tem um outro ponto muito importante de parcerias benéficas de público e privado, né? Eu acho que Renato trouxe um pouco disso. Eu acho que a gente precisa ter uma equidade de alguma forma, e dá para trabalhar junto. A gente está vendo em vários canais a pesquisa. A gente precisa gerar conhecimento dentro da prática médica, né? Eu acho que cada vez mais o médico, o profissional de saúde, ele atua e ele gera conhecimento. Então, a gente, como país, né, como cidade, a gente pode mudar de posição, não sendo apenas um executor, mas identificando gargalos e trazendo. Então, acho que essa é outra questão muito importante aí desse trabalho, né, conjunto. Acho que é a questão da confiança, né, que é do alinhamento de interesse. Acho que esse alinhamento de interesse tem que estar claro, né? A gente tem que estar olhando para o mesmo lugar. Aí vem todo esse trabalho que tem, né? Como é que a gente paga de uma forma coerente, como é que a gente alinha na promoção de saúde, na prevenção, porque hoje a gente o tratamento, é claro que ele é fundamental, o diagnóstico é claro que ele é fundamental, mas talvez a gente tenha um desenvolvimento aí mais de cuidar mais nesse início, né? E deslocar um pouco esse trabalho aí para essa ponta, né? E isso pode ter tratar mais da saúde, promover mais a saúde, né? Assim, isso acho que é uma coisa que a gente ainda falta dentro. Assim, só 3 pilares, eu acho que a gente pode ter um monte, mas eu acho que isso já traria um impacto gigantesco na comunidade de forma geral. Bacana, esse primeiro mapeamento. Né? E o trabalho não só multidisciplinar Sim. dos profissionais de saúde, mas mais do que profissionais de saúde, a gente precisa trabalhar translacional mesmo, né? Que a gente está vendo que está saindo a pegar, inclusive em pesquisa, inclusive na ponta, pegar o problema da ponta, né? Estou vendo muito isso no mestrado profissional, que eu tenho orientado no mestrado
profissional de telesaúde, telemedicina da UERJ, que é muito bacana, a gente pega, realmente, você pega o problema da ponta e cria uma solução, né, aplicada. Então, se a gente ir com outras visões mesmo, com a física, sabe, com a biologia, que você traz algo que é realmente novo. Então, assim, acho que é um outro caminho aí também, só para botar, e acho que é um outro problema que a gente não faz hoje, né? Então, é problema no sentido que a gente ainda está numa publicação repetida, talvez, ainda não tenha integrado, e que eu acho que esse mapeamento e essa integração pode ser um caminho aí legal para o sistema. Mas é isso, não tem um monte de coisa para falar. Faz sentido até com o que a gente estava conversando, né? De trazer inovação esses processos de inovação, né? Esse olhar para o público, a gente não está sempre sentado como eu sou o doutor que já sabe tudo e vou eu aqui sentado e resolver as questões do mundo. A gente precisa ir a campo, entender o paciente, entender o público, né? É isso que a gente tem feito aqui no Senac. A gente está olhando muito também para o aspecto humanizado, né, da saúde, do cuidado, né? Então, outros projetos que estão surgindo aqui que tem a ver com essa questão do profissional estar olhando o paciente e vivendo aquela situação para poder se preparar na sua formação, para quando ele viver uma situação real, ele poder estar preparado, né, com todas as competências ali da parte do soft skills também, que é da parte técnica, né? Então, tudo isso vai gerar um atendimento de qualidade no final para o paciente. E aí, você falou dessa questão da qualidade de vida, é bem interessante, porque quando a gente começou a conversar com o Sebrae, né, sobre essa questão da área de negócios, dos empresários da saúde, e a gente sempre falava muito, é a saúde, gente, não é a doença, né, o setor é saúde que chama, não é doença, então não é só o tratamento, então a gente trouxe toda essa questão da qualidade de vida, né, das academias também, das assessorias, por exemplo, aqui no Rio que temos, né, no aterro, tudo isso é em prol de trazer saúde para a população, então tem que estar dentro desse ecossistema também, né. E aí, Renato, como é que é, assim, essa questão aí dos negócios, que a gente até já começou a entender um pouquinho quem são esses empresários que já atuam na área de saúde, queria que você falasse um pouquinho sobre assim, o que a gente já pretende fazer, né, o que você já tem de trabalho aí do Sebrae, o que a gente consegue melhorar com essa atuação aí em conjunto do projeto. Nós temos alguns históricos de trabalho, tá? Como no setor de saúde, no Polo de Saúde de Niterói, um exemplo, vários parceiros ali, no âmbito do território, olhando o setor de saúde como um alavancador do desenvolvimento local. Nós temos trabalho lá no Med Paraíba, em Volta Redonda, com a Unimed, com os associados, os médicos, cooperados, clínicas, etc., e que recebem muito bem as ferramentas de gestão, como a colega colocou, para melhorar o quê? A eficiência do negócio dele, a produtividade, e oferecer ao final um serviço melhor, um serviço mais rápido para o paciente e mais rentável para ele e mais barato para o paciente. Isso que é importante a gestão. Essa é a mágica da gestão, é a mágica do empreendedorismo. É isso que a gente traz na experiência que o Sebrae tem de mais de 50 anos no mundo do empreendedorismo, da gestão, e com vocês, com o Senac, que vocês complementam a formação, que é essencial do colaborador, é fundamental para o sucesso da empresa. A gente tem a equação pronta, incluindo o que o Cláudio sempre fala e o diretor Sérgio, a inovação. A inovação, ela é a essência do empreendedorismo. E levar essa loja de empreendedorismo para o setor de saúde, ela é muito importante e ela é saudável, para deixar os negócios mais saudáveis, né? As pessoas têm que ficar saudáveis, mas os negócios também. Os negócios ficando saudáveis, as pessoas vão ficar mais saudáveis ainda, porque vão pagar menos e vão ter serviços melhores. Então, nesse sentido, o nosso projeto vai fazer uma grande diferença para o desenvolvimento do setor, para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e das localidades que têm vocações na área da saúde. Bacana, gente. Eu acho que assim, falta um pouquinho só de tempo para a gente fechar nosso horário aqui da live. Eu vou terminar fazendo um vídeo
aí para todo mundo poder entrar nesse ecossistema com a gente, porque o ecossistema, como a Renata falou, né, são várias partes que montam esse corpo, né, e a gente, a partir daí, a gente quer trabalhar dessa forma mais sistêmica, mais integrada, e poder apresentar um setor mais saudável para poder entregar mais saúde para toda a sociedade. Aí eu queria que cada um falasse uma frasezinha. Renata, por favor, um fechamento, o que você acha que esse projeto pode agregar para o setor, né, e fechar um pouquinho o que a gente conversou aqui. Não, acho que pegando, agora eu estava escutando o Renato, então tô na frase ainda aqui da fala do Renato, eu acho que é exatamente isso, né? Melhorar a eficiência né, de todo negócio com a melhora da experiência do usuário, com a melhora da saúde, quer dizer, esse alinhamento quer dizer, toda uma atenção para isso, né? E eu acho que a inovação ela vem para isso, e por isso também com os órgãos reguladores, né, com dados servindo para políticas e estratégias públicas, né, com as universidades. Então, eu acho que esse trabalho de vocês, assim como instituições que estão olhando, que estão desenvolvendo novas formações nesses grandes laboratórios, né? Porque você está no hospital, mas você tem... Como é que você faz as novas limpezas? Como é que você está fazendo as novas... Né? São novas profissões que estão surgindo, né? São novas coisas que estão surgindo juntos, né? Ali, então eu acho que tem muitas oportunidades, e oportunidades da gente conseguir trabalhar público e privado agregando valor. Eu tenho muita vontade assim da gente sabe, poder realmente crescer nisso, e eu acho que ainda tem resistências né, e questões, então realmente agradecer. Acho que o caminho é entender o ecossistema, compreender, para a gente saber atuar cada vez de forma mais precisa, né? A medicina de precisão, né? Que está chegando aí, e mais eficiente também, né? Assim como a gente faz com o corpo, vamos usar aquela medicação que ajuda aqui, e é o contato e é o estudo disso que vai fazer a gente chegar lá. Então, parabéns pelo trabalho, Renato, parabéns, muito obrigada, Renata, e Obrigada a pelo você. convite. O painel Super dos prazer, Renatos, maravilhoso. Dos disposição Charais. sempre para estar junto, tá? Muito obrigada. Obrigada, Renata, pela presença. Renato, tem considerações aí para a gente fechar aí nossa live? Sucesso para lançamento do projeto. Isso aí. Renata, ninguém tem dúvida da importância do setor de saúde para a nossa vida. Ele cuida da gente, ele cuida da nossa existência. Isso ninguém tem dúvida disso, que é o valor de utilidade do setor de saúde. O que a gente traz de novo aqui é que poucas pessoas olham o setor de saúde como uma atividade econômica de extrema relevância para o desenvolvimento do nosso país, de extrema relevância para o desenvolvimento do nosso estado, da localidade. Um dos temas centrais hoje de qualquer país do mundo é o emprego. E o setor de saúde é um setor de grande empregabilidade e que ele cada vez mais está sendo demandado. As pessoas estão se cuidando mais, estão ficando mais velhas. Isso é uma oportunidade econômica que o setor de saúde pode deixar o seu legado. A partir daí, ele se torna cada vez mais importante para a sociedade, não só pela utilidade dele, que é inquestionável, mas também pela utilidade dele agora, que vai ser gerar emprego e renda para a população, que isso é fundamental, e que vai impactar na saúde mental e física das pessoas. Perfeito, Renato, obrigada. Eu vou aqui parafrasear nosso diretor regional, Sérgio Ribeiro, que falou em uma entrevista que a gente fez, que a saúde pode ser o diferencial entre a vida e a morte, né? Um bom prestador de serviço, um bom trabalhador, né? Um enfermeiro bem qualificado, um médico bem qualificado, é a diferença de entregar a vida ou a morte para uma pessoa, e isso faz toda a diferença para todo mundo, né? Então a saúde, até
até a gente já conversou, né, Renata, que o próprio prestador de serviço, ele também é o paciente em algum momento, então todo mundo vai estar nesse momento, em algum momento nessa situação, e que a gente tem que olhar realmente para esse público que vai receber essa prestação de serviço da melhor forma, e por isso estamos todos juntos nessa corrente, nessa grande rede, e esse projeto está só começando, e a gente espera ter a participação de todos, muitos parceiros entrando aí também, para a gente poder olhar esse setor que tanto nos é caro e importante, né, para cada um de nós e para todos nós. Muito obrigada a todos pela participação. Fiquem bem, continuem aí com o pessoal do Iniciativa FIS, com os próximos painéis que vão trazer muito conhecimento. Obrigada, gente. Abraço, obrigado, Tchau, hein? tchau.